Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos finalizar o item Formação dos Mundos, do capítulo 3º, Criação de O Livro dos Espíritos, questões 39, 40, 41 e 42. Elas se encadeiam e elas não têm a pretensão de resolver os problemas da criação dos mundos, e há muita diferença do que acontecia, do que era conhecido lá no século XIX, 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos. Então a gente vai pincelar esse assunto de uma forma bastante rápida e ágil, trazendo a colaboração da ciência para que isso vá aos pouquinhos se revelando a nós todos. Eu utilizo nesse estudo a tradução da editora M para o Livro dos Espíritos, então vamos lá. Eu vou ler todas as questões e vou comentando e faço um comentário final, é mais fácil, tá bom? Vamos lá. Questão número 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Resposta. Tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. A partir do Big Bang, que hoje em 2022 se tem essa noção, a partir do Big Bang, houve a matéria disseminada no universo que está em expansão, que ainda está em expansão, numa velocidade maior do que a velocidade da luz, e essa expansão é justamente a condensação da matéria, que vai se formando de uma grande poeira cósmica. Os pilares da criação, por exemplo, recentemente vistos pelo telescópio James Webb, mostram claramente as nuvens de, aspas, poeira cósmica sendo consumidas pelas estrelas que estão surgindo ou que estavam surgindo naquela época, já que a luz chegando aqui, essa imagem que o telescópio James Webb conseguiu captar agora, em 2022, tem pelo menos 6 bilhões e meio de anos. Ou seja, isso já aconteceu há 6 bilhões e meio de anos e só agora que chegaram essas imagens, chegaram essas luzes aqui que puderam ser captadas pelo infravermelho do James Webb. Então é uma situação que nós não conseguimos remontar ainda, só sabemos como que os mundos foram criados. Foram criados os elementos através da condensação da matéria. Fluido cósmico universal e matéria com o princípio inteligente. A união de tudo isso, desses três elementos básicos criados por Deus, é que deu origem a tudo, é a única coisa que a gente sabe a princípio. Os cometas seriam, como se acredita atualmente, esse atualmente é 1857, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? A resposta, exatamente. O absurdo, porém, é acreditar em sua influência, na influência dos cometas. Refiro-me a essa influência que comumente, vulgarmente, se atribuem aos cometas, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência sobre certos fenômenos físicos. Tá. Hoje se sabe que os cometas, os asteroides, enfim, são partes do início do universo, né? Então sabe-se que normalmente aquela pedra de gelo, né, que é o comum nos cometas, aquela gigantesca pedra de gelo está viajando a velocidades incríveis desde a criação, desde o Big Bang, por essas galáxias todas, e alguns passam perto da Terra, tudo mais, e com a aproximação do Sol deixam aquele rastro, aquela cauda, que seria a evaporação desse gelo, né, que seria basicamente composto de gelo, que se sabe em 2022, né, como que eu vou dizer, esses cometas. Hoje sabe-se que fazem parte da criação do mundo e do universo como um todo, e se quer muito estudar, né, conseguir pegar um pedaço desse cometa para tentar entender as matérias básicas, os elementos básicos de formação dos mundos, mas ainda não foi possível chegar a uma conclusão. E aqui já vem um alerta dos espíritos, não é porque está passando o cometa que vai acontecer alguma coisa, né? Porque nós já tivemos, bem depois do lançamento do Livro dos Espíritos, nós tivemos, por exemplo, loucos suscitando, criando a ideia de suicídio em massa dos seguidores para literalmente pegar carona na cauda do cometa, né? Então se mataram aqui na Terra
para que o cometa os levasse para um lugar melhor. São essas crendices, essas tolices que o livro dos Espíritos já fala antes disso tudo acontecer. Os Espíritos, olha, o absurdo, porém, é acreditar na influência dos cometas na vida da gente, que vai acontecer e tal. Isso também vale para signo, tá? Porque aquela constelação que foi vista lá, que olhando para as estrelas, viu-se o desenho de um determinado bicho ou de uma determinada situação de um signo, essas estrelas estão a muitos anos-luz de diferença, de distância. Uma da cabeça está a 40 milhões de anos-luz, a outra está a 2 bilhões de anos-luz. Quer dizer, elas não estão todas alinhadas para terem uma influência diretamente sobre a gente aqui. E essas luzes que estão chegando agora das estrelas, podem ser que elas nem existam mais. Lembra que, se você assistiu o vídeo anterior, eu dizia que se nós pegarmos uma lanterna de laser, sabe aquela que aponta o laser assim, e mirarmos na reta, vamos colocar assim, da estrela Capela, né, de onde tem um planeta que vieram espíritos degredados de lá, exilados de Capela, se nós apontarmos esse laser para essa estrela, vai demorar 70 e poucos anos, acho que 74 anos, para chegar até lá essa luz. Quando eu apertar o laser, para chegar até lá, vão demorar 74 anos. Então, essas estrelas que compõem ou comporiam os signos, na realidade estão muito distantes e muitas delas podem nem existir mais, só a luz que está chegando quando elas emitiam a luz, aquele pulso de luz. Então, quer dizer, acreditar em signo não é assim uma prática coerente quando se tem conhecimento, por exemplo, das forças atuantes no universo e com o conhecimento espírita, não é? E a gente já sabe de planejamento encarnatório, a gente já sabe de muitas reencarnações que nós tivemos anteriormente a essa e das muitas que teremos para frente, então já não faz mais sentido, não é? 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser novamente disseminada no espaço? Percebam que essa pergunta a gente sabe a resposta já, mas Kardec não sabia, porque isso aqui foi feito em 1857, não podemos esquecer. Resposta: sim, Deus renova os mundos assim como renova os seres vivos. Até pouco tempo atrás, inclusive, se acreditava que a Terra seria engolida pelo Sol. O Sol vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, consumiria, daqui a alguns bilhões de anos, consumiria todos os planetas que estão à volta, explodindo, virando uma estrela anã, e essa matéria toda que vai ser gerada, espalhada no universo, condensada novamente, agregada novamente, formaria outros globos, formaria outros mundos. Isso a gente sempre soube que ia acontecer, desde que conseguiu-se já olhar para o céu e perceber a distância, por exemplo, entre a Terra e o Sol. Tá. Agora já tem a informação de que a nossa galáxia, Via Láctea, vai, aspas, trombar com a Andrômeda. E essa colisão entre as duas galáxias pode acontecer ou de virarmos, né, todas as estrelas virarem em volta em torno delas mesmas e virar uma grande salada de planetas, como pode os planetas e as estrelas colidirem e formarem outros corpos. Então, e muito provavelmente a união, a mistura, o mix da Via Láctea com a Andrômeda deve acontecer antes do Sol crescer e consumir todos os planetas que estão ao seu redor. Então isso significa dizer que tem muita coisa que a gente vai descobrir ainda e que sim, como acontece com a matéria aqui na Terra, que se desagrega, morre e se transforma e o tempo todo vai se transformando, também isso acontece com os mundos, também acontece no macrocosmo, também acontece com os planetas, também acontece com as estrelas. Né? Questão 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Quando a Terra foi criada? Não posso dizer-te, pois somente o Criador o sabe, e tolo seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Bom, acredita-se, pelos cálculos que foram possíveis de se fazer até agora, que a Terra teria em torno de 14 bilhões de anos. Mas
tudo é uma questão relativa, porque na realidade, se nós analisarmos, tá, a distância da Terra e do Sol é 150 milhões de quilômetros, tal, tá, mas será que é realmente isso? Será que aquilo que se consegue ver do Sol, principalmente quando acontece o eclipse, que a Lua entra na frente, que se consegue medir, fazer cálculos, etc., será que isso é plausível? Será que o que está se vendo não é mais distante ou menos distante? Quando tivermos novos equipamentos, quando nós tivermos novos aparelhos, de repente essa distância não aumenta ou até diminui, enfim. O fato que eu quero trazer aqui é o seguinte: toda descoberta nova, cada telescópio novo, cada cálculo novo, cada fórmula nova que é possível de se comprovar, de se buscar, né, traz algumas informações. Hoje, em 2022, a Terra teria em torno de 14 bilhões de anos. Porém, a Terra seria, guardando as devidas proporções, só para a gente fazer um exemplo, a Terra seria, por exemplo, como um carvão. Sabe o carvão que está na churrasqueira? Que ele está em brasa e de repente ele fica cinza, mas está quente por dentro. Você vê, parece que ele está apagado, mas se você pegar, você vai queimar a mão, porque tem só uma casquinha que não está, que já resfriou um pouquinho, então ficou só uma casquinha assim, mas a brasa está por dentro. A Terra é isso. A Terra está resfriada na crosta, que é onde nós estamos, e incandescente por dentro, pegando fogo por dentro. Por isso que tem as lavas dos vulcões, por exemplo. Esse magma que está dentro da Terra, né, abaixo da nossa superfície, ele está pegando fogo ali o tempo todo. Tá, beleza. Pegando fogo assim, tá, rocha derretida o tempo todo. Tá. Só para a gente entender. Então a Terra está resfriando ainda. Do que se conseguiu ver até agora, os equipamentos dizem que a Terra tem 14 bilhões de anos. Mas e quando esfriar mais? Daqui 1.000 anos, daqui 2.000 anos, daqui 100 mil anos, daqui 1 milhão de anos? Será que aí a gente não vai conseguir chegar com novos equipamentos e perceber, não, é muito mais velha do que isso? É esse o ponto que eu quero chegar, né? Quanto mais evoluímos, mais se nos abre a possibilidade de aprendermos, quer seja sobre Deus, quer seja sobre os espíritos, quer seja sobre a formação dos mundos, quer seja sobre a criação, quer seja sobre os mistérios da vida, os mistérios do universo, etc, etc. Não é? Então, até 1.000 anos, se imaginava que a Terra era plana e o centro do universo. Há 500 anos descobriu-se que a Terra é redonda. Tem gente ainda aqui no Brasil que acha que não, mas isso não vale, estamos falando da maioria, né? E dos fatos, né? Há 500 anos descobriu-se que a Terra era redonda e não o centro do universo. É o centro do universo a partir da observação. A partir daqui eu olho o universo, mas não é o centro do universo. Há alguns anos, cerca de 10 anos, descobriu-se que o Sol não está parado com os planetas em volta. E sim, o Sol está numa órbita dentro da Via Láctea, viajando a 72 mil quilômetros por segundo, se não me engano, salvo engano, não é minha área. Então, estou falando aqui para a gente poder analisar, não necessariamente a precisão dos números. E aí o Sol vai viajando e os planetas viajando em volta dele. E não necessariamente da massa central do Sol, mas de um epicentro de órbita, que é muito mais complicado, que antigamente não se imaginava. Se imaginava o Sol aqui e com os planetas girando em volta em vários círculos. Não é assim que acontece. Os planetas estão virando em torno do Sol de acordo com a sua órbita, de acordo com o centro de massa entre o Sol e cada um desses planetas. No caso da Terra, o centro de rotação da Terra é o centro do Sol, mas outros planetas como Júpiter, por exemplo, está bem distante da superfície do Sol, esse centro. Então a órbita de Júpiter, por exemplo, é bem elíptica, isso se descobriu há pouco tempo. Quer dizer, a cada momento que passa, se descobrem coisas novas. O que o Espiritismo quer trazer para a gente? Olha, Deus criou tudo isso aqui, Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, com 3 elementos básicos. Na realidade, 2 elementos básicos: princípio inteligente e matéria. E a matéria já com um desdobramento que a gente já conhece, que
que é o fluido cósmico universal. Da união de tudo desses 3 itens, tem-se tudo que existe no universo, inclusive o nosso corpo. Inclusive nós, espíritos, que viemos de um princípio inteligente. A gente já falou disso em outros vídeos. Perdão, parece até um pouco complicado, mas não é. O ponto é, nós temos que nos preocupar, a princípio, enquanto estamos encarnados aqui na Terra, com a nossa evolução moral. Deixa para os cientistas buscarem as informações com aparelhos, com pesquisadores específicos para isso. Nós devemos nos deter à melhora individual, a nossa melhora, a sermos melhores hoje do que fomos ontem e piores do que seremos amanhã. Esse é o nosso objetivo. Que quanto mais nós evoluirmos, mais fácil e mais simples nos serão cada uma dessas informações para o conhecimento, por exemplo, da criação. No próximo vídeo, nós vamos falar da formação dos seres vivos. E aí a gente vai discorrer muito sobre esse assunto, que é muito lindo, muito bonito, e a gente vai poder entender a grandiosidade de Deus muito mais do que a gente pode imaginar, saindo definitivamente, acredito eu, da ideia de um sujeito com um cajado na mão, com um monte de defeitos piores do que os meus, que facilita a vida dos bajuladores. A gente vai tirar isso de vez da nossa cabeça, da nossa ideia sobre Deus, e a gente vai assumir definitivamente que é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, infinito em todos os atributos, eterno, que sempre existiu e sempre vai existir, e que criou 2 elementos básicos, o princípio inteligente e a matéria já aqui desdobrada com o fluido cósmico universal. É isso, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo e a gente volta amanhã com um pouco mais. Um beijo para você que fica.